Oi, crianças, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos continuar o assunto da aula passada. Hoje nós vamos aprender um jeito diferente de fazer aqueles sons nasais que nós aprendemos na aula anterior. Bom, vamos lá? Bom, vamos lembrar um pouquinho? Na aula passada nós aprendemos esse sinal gráfico que parece uma onda, o tio. Esse sinal faz com que as vogais mudem de som. Ele tem o poder de fazer as vogais ficarem com um som nasal, que é quando o som sai ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca. Assim, quando nós encontramos o tio em cima das vogais, ao invés de a gente falar a vogal A com o som normal dela de A, ela passa a ter o som de AN. E a mesma coisa acontece com O. Ao invés de a gente falar O, nós falamos ON. Bom, agora que nós já relembramos a aula passada, vamos ler esse texto? E eu quero ver quem vai ser esperto para conseguir identificar os sons nasais nesse texto. Vou ler bem devagarinho, tá bom? Acenda a luz na escuridão. Deixe a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então deixa a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora. Deixa a luz brilhar em todo lugar. Acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar, sim, brilhar. Todo dia, em todo lugar. Vou deixar minha luz brilhar. E aí, você conseguiu identificar onde estão as palavras com os sons nasais? Bom, no próximo slide eu grifei todas as palavras que têm sons nasais. Vamos observar? Vou ler as palavras que apresentam sons nasais, que estão grifadas aí de rosa no texto. Mas eu quero que vocês percebam em que pedacinho da palavra tem esse som nasal, tá bom? Vou ler bem devagarzinho, olha. Acenda a luz na escuridão. Deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não. Deixa iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus disse, você é a luz do mundo. Então, deixa a sua luz brilhar. Não importa o dia nem a hora. Deixa a luz brilhar em todo lugar. E depois a música se repete com as mesmas palavras, tá bom? Vocês perceberam uma coisa bem curiosa? Bom, nós já sabemos que o tio deixa as vogais com som mais nasal. Então, as palavras do texto que tem o tio, né? Os pedacinhos, as vogais que tem o tio, elas vão ser palavras que apresentam sons nasais, né? Em suas sílabas. Olha aí os exemplos, ó. Tá aí bem no cantinho da tela. A palavra não, escuridão, coração. Esse som do ão é bem anasalado. Repara só na palavra não. Se eu não tivesse o tio em cima do A, como é que eu leria essa palavra? Eu leria now, com o som do A bem aberto. A gente costuma falar now. Não, né? Não costumamos falar assim. Nós falamos não, com o som do A nasal, por conta do tio. Agora, você reparou
no texto que também tem algumas palavras que não têm o tio, mas que apresentam esse som nasal? Reparou nessa coisa curiosa? Olha só. Aí no cantinho do texto tem algumas palavras que eu destaquei e eu vou ler bem devagarzinho para ver se você percebe em qual pedacinho da palavra, em qual sílaba você consegue encontrar um som nasal, tá bom? Então, olha. Mundo, acenda, então, importa, nem, em, esconda. Você reparou que em alguns pedacinhos das palavras as vogais mudaram de som? Repara só na palavra esconda. Olha esse pedacinho do com. Lembra como é que é o som do O? É bem aberto, né? O ou O. E aí, nessa palavra, a gente escuta on. Olha, esconda. Esse som do O, não lembra aquele som do O com tio? Né? Aquele som do O nasal? Mas a gente não encontra o tio nessa palavra, né? Por que será que ele faz um som diferente, então? Deixa eu te contar um segredo. As letras M e N têm o poder de modificar os sons das vogais também. Elas deixam os sons das vogais nasais. Da mesma forma quando a gente coloca aquele sinal gráfico do tio em cima das vogais A e O. As letras M e N conseguem fazer a mesma coisa. Elas deixam os sons de todas as vogais nasais. Foi por isso que você escutou na palavra esconda o som do O nasal, porque ele está antes da letra N. Mas olha, isso só acontece quando as vogais estão antes das letras M e N. Quando elas estão depois, o som não muda. Repara só, ó. Aí na imagem você tem dois quadros. No primeiro quadro, o A está depois do N, tá vendo? E no segundo quadro, o A está antes do N. No primeiro quadro, nós lemos assim, na, que é a junção do som do A com o som do N, formando o som do na. Reparou que o som do A não mudou? Olha, som do A, som do A junto com N, na. Agora, quando o A está antes do N, o som muda, porque o N já exerceu o poder dele de deixar o som das vogais nasais. Então, o som do A vira an. Então, em vez da gente ler com o som do A aberto, A, no segundo quadro nós vamos ler an, viu? An. Som do A já nasal, que é quando o som sai ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca. Tenta falar aí de novo esse e coloca a mãozinha em frente ao seu rosto. Você vai reparar que um ventinho sai do seu nariz e da sua boquinha ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o som está saindo pelos dois lugares. É por isso que o som fica nasal. Tenta fazer aí, ó. Isso acontece com o som de todas as vogais. Quando as vogais estão antes do N, elas mudam de som, elas ficam com um som nasal. Repara só, quando nós juntamos o som do A com o som do N, fica an. Quando nós juntamos o som do E com o som do N, fica en. Som do I com o som do N, in. Som do O com o som do N, on. E som do U com o som do N, Viu como mudou o som das vogais? Geralmente a gente fala A, E, I, O, U, né? E quando a vogal está antes do N, todas as vogais ficam com um som nasal. Olha, en, in, on e Agora vamos ver alguns exemplos de palavras que usam esses sons. Olha, anjo, começa com an, viu que o som do A já mudou. Enfermeira, começa com en, som do E bem nasal. Brincadeira, onça, mundo,
Viu? Todas essas palavras, as vogais estão com um som diferente. Por quê? Porque estão antes da letra M. A mesma coisa acontece com a letra M. A letra M também modifica os sons das vogais. Repara só, tem esses dois quadros. No primeiro quadro, a vogal A está depois da letra M, então ela não muda de som. Nós lemos ma, som do A normal, ó, ma. Agora, no segundo quadro, a letra A está antes da letra M. Aí ela muda de som. Ela fica com um som nasal. Fica com esse som. Nós lemos viu? O M também modifica os sons de todas as vogais, quando as vogais estão antes dele. Olha aí, ó. Quando nós encontramos a vogal A antes do M, forma Quando nós encontramos a vogal E antes do M, forma o som de EM. O I antes do M forma o som de IN. O antes do M forma o som de ON. E o antes do M forma o som de Agora vamos ver alguns exemplos de palavras que usam esses sons? Olha aí, ó. Samba. Nós temos o bem aí no começo da palavra, né? Samba. Se não tivesse o M nessa palavra, como a gente leria? Leríamos saba, com o som do A normal. Mas como a gente tem o M, logo depois de uma vogal, a gente lê samba. Ele muda o som da vogal, fica com som nasal. Embaixo nós temos a palavra empada, limpeza, bomba e atum. É importante observar que esses sons nós podemos encontrar em várias partes da palavra. Por exemplo, na palavra empada a gente tem no começo, na palavra bomba a gente tem no meio e na palavra atum a gente tem esse som, nós encontramos esse som no final. Agora é a sua vez de treinar, chegou a hora do exercício. Bom, vou explicar. Essa semana nós vamos ter 2 exercícios. No primeiro exercício, vocês vão escrever o nome desses desenhos. Olha aí, ó, no primeiro quadro nós temos o desenho de uma laranja. Como é que se escreve laranja? Eu vou pensar e vou escrever nesse quadradinho. A dica é que vocês vão sempre usar as sílabas que nós aprendemos hoje, tá? As vogais mais as letras N e A, né? As vogais em, in, on, e as vogais com M. Em, in, on e E nesse segundo exercício, na primeira etapa, você vai completar essas palavras com as sílabas em, in, on e Olha aí na primeira linha, nós temos a letra B, né? O B, e o resto tá beiro. Que parece essa palavra? Beiro. Tá faltando o quê? O bom. Então, vou escrever bom. Como é que eu faço esse on? Quais letrinhas eu uso para fazer esse som de on? Vou pensar e vou escrever isso. Vai fazer isso com todas essas palavras que estão incompletas. E embaixo, na segunda etapa desse exercício, vocês vão separar essas palavras. Por exemplo, na primeira linha, nós temos o desenho de uma tampinha. Como é que eu falo? Como é que eu leio essa palavra tampinha? Eu leio tampinha. Separei em 3 essa palavra, tá vendo? Então, cada pedacinho dessa palavra eu vou escrever num quadradinho desse. Então, o primeiro quadradinho vai o tam, o segundo quadradinho pi e o último quadradinho nha. Tampinha. Depois eu vou escrever a palavra completa nessa linha aí do lado. Vocês vão fazer isso com todos esses desenhos, tá bom? Bom, crianças, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!